Evangelho de João, capítulo 2, versículos 12 a 25. O título da mensagem que aparece aí no banner, né? No slide 1 e 2. O primeiro ato do ministério de Jesus. Então vamos ver a exposição de João 2, 12 a 25. Não tem problema. Tá, vamos pegar ele, vai lá, eu não preciso chamar não. Agora vai. Primeiro ato de Jesus, ou primeiro ato do ministério de Jesus. Acompanhe suas Bíblias, a leitura do Evangelho. João 2, 12 a 25. Diz assim: depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seu irmão e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as mulheres e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela palavra que acabamos de ler, que ela fale aos nossos corações, dá-nos, ó Deus, entendimento e compreensão da Tua vontade revelada aqui, e as nossas vidas, ó Pai, estejam prontas, que nossos corações recebam a palavra da verdade e esteja disposto a obedecer o preceito das Escrituras Sagradas e viver, não apenas como ouvintes, mas também como praticantes da palavra, para o louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom do Espírito Santo, ilumina nossos corações e nossas mentes neste momento, falando a Tua palavra e calando o homem, ó Deus, que nós ouçamos o Senhor Deus falar de forma indiscutível e tão clara, separando aquilo que é palavra de Deus daquilo que é palavra de homem, obedecendo à voz do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto eu chamo de a purificação do culto. O tema desta mensagem é a purificação do culto, embora fala da purificação do templo. Quando a gente fala em templo, vem alguém, né, e diz: Deus não se preocupa com paredes frias.
Esse argumento parece muito piedoso, muito espiritual, que está supostamente baseado nesta citação: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, conforme Atos 7, 48 a 49. Entretanto, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? O próprio corpo de Jesus é o templo ao qual se referiu, dizendo em João 2,19: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Então esse texto fundamenta que o trono do Senhor está acima de todos, inclusive do rei Salomão, que lhe edificou o templo. Que o Senhor está acima de todo o governo sobre o mundo, e não se importa com o que fazemos. Nada pode deter o seu poder. Grande é o Senhor, assim Ele habita nos nossos corações. O que lhe dedicamos só importa, e o que fazemos só importa se fazemos de todo o nosso coração. Que Jesus Cristo tem poder sobre a morte para ressuscitar ao 3º dia e nos dar morada celeste. E isso não implica em rejeição à solene congregação, à adoração de coração do povo de Deus reunido em um só lugar, quer seja numa casa humilde ou numa suntuosa catedral. De fato, essa postura moderna contra o templo e contra as instituições esconde uma disposição pecaminosa de abandonar o culto e a comunhão dos crentes. Tem sido sustentada por parte de alguns inconstantes e outros desviados, hoje conhecidos como desigrejados, que sustentam heresias e se entregam à imoralidade. Então, nesse texto, quem tem zelo de um determinado lugar consagrado à adoração e à ocasião de culto é o próprio Cristo, o que visa então a aceitação do culto e o nosso próprio benefício, que visa a manutenção e o propósito, o significado do culto público e não do lugar e ocasião como um fim em si mesmo. Assim como foi significativo o primeiro milagre das bodas de Caná, o que Jesus fez em Jerusalém tem um significado maravilhoso. Jesus quer nos ensinar, sobretudo, esse tema, purificação do culto. Por isso, o que está registrado nesses versículos exige a nossa atenção. Quem é Jesus para usar o azorrague, que é um chicote, para expulsar as pessoas do templo? Ou para expulsar essas pessoas, como nós vimos aqui. Qual é a importância do templo? O que podemos aprender com esse ato de Jesus? Jesus revela Jesus se revela como Deus zeloso. Então o ministério ou o mistério do Cordeiro de Deus está sendo revelado. Primeiro, no zelo de Deus com o templo. Segundo, no zelo do Senhor com o culto. Terceiro, no zelo do Senhor com o interior. Então, primeiramente, irmãos, no zelo do Senhor com o templo, o qual evidenciou seu zelo para com o culto. Temos agora no versículo 12, uma breve declaração, que começou a nossa passagem, que nós estamos meditando nessa noite, no versículo 12. Não deixa de ser significativo, embora breve declaração. Leia comigo, diz assim, João
2:12, depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus, ele aguardava em Cafarnaum, em companhia da sua família e de seus discípulos, que como outros judeus se dirigiam ao templo para as celebrações da Páscoa. Veja como agora João, no versículo 13, observe no texto da palavra de Deus, ele situa os acontecimentos no tempo, numa data religiosa, e no espaço, no seu devido lugar. Veja no versículo 13, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então veja Jerusalém, Jesus é a nossa Páscoa, né? Mas essa data, a Páscoa, será sempre uma ocasião simbólica importantíssima, embora nós vemos o texto referir-se a ela como Páscoa dos judeus. Ela é importante para o anúncio do mistério e do ministério de Jesus, o Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa. Jesus sabia que deveria morrer, também por ocasião de uma Páscoa em Jerusalém, e escolheu de propósito essa ocasião e esse lugar para iniciar o seu ministério. Então no versículo 14 diz que, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Essas pessoas, elas não estavam interessadas na Páscoa, mas no próprio lucro. Os sacrifícios, eles estavam prescritos, eles deveriam ser oferecidos. Por isso, esses animais eram ali comercializados. E por que havia câmbio neste lugar? O câmbio no templo, ele visava que não se ofertasse ao Deus de Israel com moeda romana, mas com moeda israelita. Então esses cambistas trocavam moedas romanas por dinheiro israelita. Os abusos de preço do comércio dos animais para o sacrifício, o deságio do câmbio, da troca de moedas estrangeiras ali por moeda nacional praticados no templo, era um escândalo. Conforme o pesquisador Joaquim Jeremias descreve no seu livro Jerusalém no tempo de Jesus. Irmãos, 2 pombas eram vendidas ao preço de 2 carneiros, e um carneiro era vendido ao preço de 2 bois. E o que se praticava naquele tempo era uma exploração muito grande pelo deságio da moeda nacional. Então no versículo 15 nos diz como Jesus reagiu a essa profanação, porque tudo isso era praticado como exploração da religiosidade, e nesse caso, daquilo que estava prescrito que se fizesse no culto prestado a Deus. Era exploração do culto, era profanação do culto. Como Jesus reagiu a essa profanação? O versículo 15 diz que, tendo feito um azorrague, que é um tipo de chicote, acredito que não é nem útil descrever os detalhes, mas feito de cordas, ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da minha casa, ou da casa de meu pai, casa de negócios. Irmãos, Jesus se importava com o lugar reservado para o culto. Veja que ele está preocupado com a sua pureza, porque o culto segue desde as primeiras prescrições no Êxodo, o princípio de santidade ao Senhor.
este o significado das palavras hebraicas na coroa dos sacerdotes e nas suas vestes: santidade ao Senhor. E esse é o princípio do culto que rege toda a Escritura Sagrada. Porque Jesus se preocupa, porque se preocupa profundamente com a purificação das pessoas separadas para Deus. Por isso, o versículo 17 diz que lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, a profanação do culto, que é idolatria, insulta Deus. É como uma traição. Este é o sentido da palavra zelo, aqui traduzida. Deus comunica nessa passagem a força e a extensão da sua ira. O zelo da sua casa consome nosso Senhor. Qual o ciúme do noivo traído nas núpcias? Ele manifesta uma ira incontida, a qual se acende com fogo consumidor. Isso foi visto em Jerusalém, na ira do homem do azorrague, do homem do chicote. Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus, o Filho de Deus, veio cheio de zelo pela casa do Pai, contra a exploração, a corrupção, a superstição e a idolatria. E tudo isso associado ao culto prestado a Deus. O que é idolatria? Adorar falsos deuses, inclusive um Deus imaginado. Se você não conhece o Deus da Bíblia, adora um Deus imaginado, segundo a sua criatividade, os seus achismos, você é um idólatra, tanto quanto quem carrega um ídolo de gesso, ou de ouro, ou de madeira. Segundo nossa imaginação, feito segundo a nossa imaginação, no nosso coração, ele ainda é pior do que se estivesse esculpido na madeira. Conforme está revelado na Sagrada Escritura, nós não podemos oferecer adoração falsa ao Deus verdadeiro, fazendo o que não está prescrito na sua palavra, ou está expressamente proibido, como adorar por meio de imagens de escultura ou ícones. Isto é um ato infiel e ofensa à santidade de Deus. Exploração da fé, também acende a ira de Deus contra os exploradores da fé, contra o comércio religioso. Comércio religioso é uma abominação. Mas isso não nos justifica deixar de congregar, como é costume de algumas pessoas, porque a Bíblia nos adverte a respeito disso. E deixar de congregar, como é costume de outras pessoas, também é traição a Deus. Por causa dos maus exemplos de alguns, não podemos desobedecer a Deus e nos privar dos meios de graça. Quanto ao tempo proporcional reservado para o culto, o princípio perpétuo recebido na primeira tábua da lei, no quarto mandamento, deixar de observar o dia do Senhor é infidelidade, é traição, acende a ira de Deus contra os idólatras. Quanto ao espaço reservado para o culto, segundo a palavra de Deus, irmãos, a igreja, de todos os tempos, ela esteve reunida em diversos tipos de templo. No tabernáculo, é um templo, tenda. No templo, que templo é templo. Nas sinagogas, que substituíram o templo durante a diáspora judaica, até o dia de hoje. Um tipo de templo, de casa em casa, casas que se tornam templo, tipo de templo. Jesus Cristo começa seu ministério no templo, e os apóstolos também começam seu ministério no templo. A igreja em todos os tempos edifica templos para congregar os fiéis para os cultos, e o cristão moderno diz que não precisa ir para o templo para adorar a Deus. Isso é traição, parece loucura,
Parece loucura. Em todas essas circunstâncias, irmãos, como nós vimos aqui, a igreja sempre esteve sujeita às autoridades, enquanto estas permaneceram fiéis à Sagrada Escritura. E veja como acontecia desde o princípio, em Atos 2, 46 a 47, que diz as Escrituras: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como diante disso alguém pode pensar que pode servir a Deus sem o ajuntamento solene da congregação reunida no lugar? E sem a vida de comunhão com os servos do Senhor, no partir do pão de casa em casa, na comunhão, na mutualidade, que são imperativos bíblicos, não são sugestões, mas mandamento do Senhor. Quando necessário, a igreja passa por reformas, mas abandonar a congregação, como é costume de alguns, especialmente no fim dos tempos, parafraseando Hebreus 10, 25, é traição e infidelidade. O texto sagrado escrito aos Hebreus consta dessa palavra, congregação. Irmãos, congregação não pode ter outro sentido. Na mente de um israelita, sempre fazia referência ao momento do ajuntamento solene da congregação para o culto público no mesmo lugar. E quando nós nos reunimos para adoração comunitária, então, nós nos juntamos com o próprio Senhor, o próprio Cristo, e com os nossos irmãos, e nós cantamos louvores ao Pai. O culto é sobre Jesus Cristo. Ele fala da sua obra salvadora. Nós cantamos a Cristo e cantamos com Cristo. Porque Cristo se faz presente no ajuntamento solene da congregação. Cristo, desde o princípio, esteve no templo, nas sinagogas e de casa em casa, cantando e louvando, e prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Culto é o momento que você está na presença de Deus. E ainda que nós façamos a nossa adoração imperfeita, é porque Cristo está presente que a nossa adoração a Deus se faz aceitável, irmãos. Então, em segundo lugar, o zelo de Deus se revela no zelo do Senhor com o culto. No zelo do Senhor com o culto, o qual prenuncia as bodas do Cordeiro. No versículo 19, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Irmãos, as autoridades judaicas incrédulas, elas presenciaram o que Jesus fez, e agora desafiaram sua autoridade para interferir nos assuntos do templo. Pediram um sinal da autoridade de Jesus para fazer essas coisas. Essa exigência era ridícula, porque Jesus não precisava provar sua autoridade, que ele já tinha exercido. O próprio ato de Jesus Cristo era o sinal que eles deveriam ter interpretado. Então, entrando ele promete ainda um sinal ainda maior. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário em 3 dias, o reconstruirei. Ele faz essa promessa. O templo era de uma grandeza impressionante, mas a realidade simbolizada pelo templo e pelos sacrifícios é superior, então, à sua representação. Mas eles não tinham essa compreensão. Agora Jesus desafia com o mistério do Cordeiro de Deus, sendo bem previsível sua incompreensão por parte dos judeus, estes homens carnais. No versículo 20 diz a palavra de Deus que replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás.
Jesus profetizou a destruição daquela morada, uma morada temporária, anunciando a reconstrução, falando de coisas espirituais, as quais aqueles profissionais do templo não entendiam. No versículo 21, diz que ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, desde então, eles não deveriam duvidar ser ele o Messias ou Cristo, pois sua morte e ressurreição são as provas indiscutíveis de quem ele é. No versículo 22 diz que quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e nas palavras e na palavra de Jesus. Então a morada espiritual simbolizada pelo templo era superior àquela morada destinada à destruição. Mas tal conhecimento a respeito do corpo de Jesus Cristo, da ressurreição e dos benefícios espirituais que nós, que somos corpo de Jesus Cristo, desfrutamos, eles não podiam compreender. Somente o seu povo, a quem o Senhor quiser revelar, o seu povo que o adora, tem compreensão da dimensão espiritual do culto. As pessoas que às vezes frequentam cultos não têm conhecimento da dimensão espiritual do culto. O culto é o lugar da morada de Jesus, da sua presença, porque Cristo se faz presente participando do culto, cantando conosco, porque não me envolveria com todo o meu coração e toda a minha alma nessa atividade? Por que que eu me distraio com coisas paralelas? Por que que eu entro no WhatsApp na hora do culto? Eu não tenho a compreensão dessa dimensão espiritual, cósmica, transcendental, do que é o culto, morada de Deus, do que é o culto, lugar da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele cultua conosco, Ele é cultuado e canta conosco, e participa conosco, está conosco, e é só por isso que o seu culto é aceitável. Eu tenho conhecimento dessa dimensão. Quando eu saio para beber água na hora do culto, quando eu entro no WhatsApp para conversar com os amigos, no meio do culto, conforme João havia anunciado com respeito aos judeus que não creram, e a seus discípulos, os quais creram na Escritura e na palavra de Deus. Aqueles judeus não podiam compreender, mas os seus discípulos podiam compreender a dimensão do mistério do Cordeiro de Deus, vivenciado por nós no culto, experimentado, usufruído, desfrutado no culto. Em João capítulo 1, 11 a 13, diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O culto é um momento da natureza ou do espírito? Depois desse conhecimento que os judeus não poderiam atingir, mas os discípulos que creram na palavra do Senhor, eles podiam compreender. O zelo do Senhor com o culto, e nele Jesus prenunciava as bodas do Cordeiro, melhor do que o culto só no céu. Mas isso é para os que creem no seu nome. Todos os que nasceram de novo, e estes que nasceram de novo, entrarão neste culto maravilhoso que se chama bodas do Cordeiro. João 3,5 diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar do reino de Deus. Simplesmente, irmãos, para muitos
mais um culto, é mais uma participação numa cerimônia religiosa. Para muitos, ver sinais miraculosos não seria suficiente para crerem, para entrarem no reino de Deus. Continuariam ignorantes da verdade que liberta os que nasceram de novo. Esse novo nascimento é a regeneração, a nova vida. Isso é coisa para as pessoas convertidas. Elas passam a viver quando faz morrer a natureza. Elas não podem fazer isso o tempo todo, mas pelo menos no culto. No culto, elas podem controlar a natureza e terem essa experiência espiritual. Elas passam a viver quando morre a velha natureza também e expande a experiência do culto para o estilo da vida, pelo arrependimento e o nascimento do novo homem, o homem perdoado. O templo não deveria se tornar um fim em si mesmo. Ele é símbolo de algo muito maior, de algo que é o próprio Cristo, mas também algo que o próprio cultuante se torna. Corpo de Jesus Cristo, não é? Nem as coisas dele deveriam ter mais importância do que a de Deus. Eu digo as coisas do culto. A importância do templo e das coisas do templo, ela tem a sua finalidade espiritual. Se elas não têm, elas são inúteis. A nossa nova vida, ela não significa nada. Nós somos mais consumidores de proteína nessa vida. E produtores de poluição no mundo. Se não nos tornamos o corpo de Jesus Cristo ressurreto, transformados. Começa com essa consagração, com a não traição a Cristo, que é a profanação do culto. Veja no versículo 3. O zelo do Senhor, então, se revela no zelo do Senhor com o interior. Aquilo que a gente vê e às vezes assusta, é um reflexo de algo que está muito pior escondido, viu? Irmãos, a gente costuma dizer que quando vê alguém muito ruim, a gente fala que no fundo ela é melhor. Quem já ouviu isso? Já ouviu alguém dizer isso? A pessoa fez um ato mal, perverso, né? Não é verdade? Chocou até a sociedade entregue à corrupção e à imoralidade, ficou aterrorizado com a capacidade do cara revelar ali sua corrupção e perversidade. Aí alguém vai dizer assim, não, mas no fundo ele é bom. No fundo ele é muito pior. O que veio à tona, o que subiu, é só a ponta do iceberg. Então, no zelo do Senhor com o interior, o qual corrige o exterior dos que creem em Jesus. No versículo 23 diz que estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, muitos creram no nome de Jesus por causa dos sinais que ele começou a operar. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, ainda que continuássemos obedientes e crentes. Se a gente ficasse transmitindo santidade por aí, comunicando graça, se nossas palavras e ações fossem feitas em seu nome, será que seriam originadas de nossos corações confiados a Cristo, para que o coração de Cristo estivesse confiado a nós? Muitos creram no nome de Jesus, mas eles não tinham necessidade de fazer algo para que nosso Senhor soubesse quem eram os que deviam ser salvos, porque o nosso Senhor conhece. Ele sabe aqueles que são sinceros no caminho, pois nosso Senhor Jesus Cristo sabe quem somos no íntimo.
E é disso que você precisa ter cuidado. Com quem você é quando ninguém está vendo. Com quem que você é no seu interior, no íntimo. E ele conhece os que são verdadeiramente fiéis. Versículo 25 diz: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Às vezes o testemunho que nós recebemos de uma pessoa que conhece alguém na intimidade nos assusta. Uma vez, numa reunião de concílio, eu vi alguém falar a coisa mais certa do mundo. Se você quiser conhecer um pastor, olha para a cara da mulher dele. Se ele faz essa mulher infeliz, ele não é boa gente, não. E Deus nos conhece na nossa intimidade. Quem nós somos quando ninguém está vendo. Quem nós somos no nosso lar. E Ele conhece também a intimidade mais profunda, no íntimo. O que está oculto dentro do nosso coração. Ele via aquele povo todo ali no templo. Tudo era justificado pela própria piedade. Tudo estava prescrito na lei. Mas ele conhecia os abusos que se praticava ali, que era feito em seu nome. E eles não faziam porque tinha interesse na Páscoa, no mistério do Cordeiro Pascal. Eles faziam tudo porque tinha interesse no lucro. E Jesus sabe que a natureza humana, ela é corrupta. E ele não se impressiona com a imagem que a gente vende. Com os nossos perfis nas redes sociais, com o testemunho que os outros dão, e nem com o nosso próprio testemunho sobre nós mesmos. Ele não se impressiona com o testemunho de palavras, ele não confia no que se vê exteriormente, no testemunho humano das aparências. A casa não existe para si mesma, mas em função do seu dono, e dos que se abrigam no interior dela. O dono conhece o interior da casa. Quando eu era adolescente, eu conheci um homem que se preocupava muito com o exterior da casa. Ele construiu uma casa num lugar muito bom. E eu ainda, meninão, cheguei e vi que ele estava cortando uma árvore. E aquela árvore era uma árvore que estava ali há dezenas de anos, né? E eu perguntei, mas por que o senhor está cortando a árvore? Ele falou assim, a gente constrói uma casa para ficar bonita para os outros verem. Entrando para dentro da casa dele, que era muito bem caiada por fora, muito bonita, a casa mais bonita daquela rua. Ele terminou a casa por fora, mas por dentro a família dele vivia numa situação deplorável. Ainda faltava completar a cozinha, os banheiros, o reboco das paredes. Mas a fachada estava maravilhosa. Mas a casa existe em função dos que habitam no interior dela. O dono da casa, ele conhece o interior da casa. Só os estranhos veem o exterior. Ou somente o exterior da casa. Eu tenho uma preocupação, irmãos, quanto aos pregadores. Eu até estava conversando com o irmão, falei assim, acho que eu não vou tocar nesse assunto, não. Aí ele falou assim, não, você deve tocar sim, mas eu tenho certa preocupação, expor o texto bíblico, aquilo que o Senhor Deus quer falar hoje aos nossos corações. Quem sabe Ele quer falar aos nossos corações também, por meio dessa ilustração, no que diz respeito aos pregadores e crentes que mercadejam a fé. Olha, as coisas relacionadas a Jesus Cristo, o seu reino, ao bem-estar espiritual, daqueles que conhecem a palavra de Deus e vivem pautados na palavra de Deus. Também é mercadoria na exploração do mercado religioso.
dos que fazem do ministério um meio de enriquecimento. Pastores coaching, não sei se eu acertei porque eu sou meio ruim de inglês, palestrantes motivacionais, terapeutas e formadores políticos. Pastor é uma coisa, mas você já não consegue distinguir o pastor fiel ao Senhor, supremo pastor, dono das ovelhas, dos profissionais que estão mercadejando alguma palavra que possa ter ainda alguma utilidade, irmãos. Mas até onde não estão usando o púlpito ou o ofício nas plataformas da internet para vender a mensagem, qual geralmente deixa de ser o evangelho puro e simples para se tornar mais aceitável, então, na disputa pelo freguês, alcançar um mercado cada vez maior. Não seriam hoje também esses os vendilhões do templo modernos? Mas talvez você goste deles, talvez a palavra deles seja um pouco mais adocicada, né? Nós que fomos criados com docinho, o que é? Docinho, mas de docinho caramelado na geladeira, né? Nós fomos criados com isso. Talvez a gente prefira mesmo a palavra dos coaches, dos palestrantes motivacionais. E a palavra da verdade nos causa muito incômodo. E também nós nos corrompemos, então, com a prostituição, porque quando acende o zelo que consome nosso Senhor, é assim que o Senhor se sente, traído nas núpcias. Porque a noiva se entrega à prostituição. Então existem aqueles que pregam certinho, mas com motivações erradas. Também está errado. Deus conhece o interior de cada um de nós, irmãos. O significado da purificação do templo é que Deus realmente se importa com a purificação do nosso interior. Ele sabe, olha, o homem do chicote sabe que você está bonitão por fora como um sepulcro caiado. Ele vai dizer isso mais tarde. Nós vamos chegar lá, mas eu quero antecipar. Ele sabe que você parece com um sepulcro muito bem caiado por fora, mas que no seu interior está cheio de podridão, de carniça. Olha, o homem do chicote conhece. Ele não se ilude, ele não se engana pelo que é refletido no aspecto exterior da sua adoração no culto, mas o seu culto deve ser do coração, e no culto que Jesus Cristo exige de nós. João 4:24 diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Cristo conhece os que são dele. Então a adoração da boca para fora é perda de tempo diante de Deus. Deus não é convencido pelo formalismo, Deus não é convencido pelo nosso legalismo, Deus não se impressiona com os nossos discursos de heroísmo. Eu peço a Deus todo dia, Senhor, me perdoe se eu estiver orando errado, mas Deus me livre dessa praga. Pastor com mais de 50 anos começa a fazer biografia, fica chato, assume o púlpito e começa a contar história triste, começa a contar o que está fazendo, começa a contar o que já fez, começa a contar o que precisa fazer, o que foi feito não foi reconhecido, e começa a desfilar na apoteose, onde ele é o herói. Não, o evangelho é sobre Jesus Cristo, não é sobre mim. Deus me livre dessa praga. Isso não é coisa, isso a gente dizia há pouco tempo, irmãos, que isso não é coisa de presbiteriano, não. Mas está cheio de pastores presbiterianos fazendo biografia no púlpito, tentando impressionar. Impressiona nosso Deus com seus discursos de heroísmo? Isto é oferta aceitável ao nosso Senhor, irmãos? Jesus Cristo vê o interior, Ele precisa que nós contemos
as nossas experiências com Ele, para Ele. O culto é prestado a Deus. O que nós devemos entregar a Ele, que não temos recebido dEle. Ele conhece o coração e Ele sabe para que lado se incline. Será que nós vamos convencer que somos mais crentes? Grande tolice é viver uma vida de aparências. Quando Deus conhece nosso interior, o homem do chicote, do azorrague, está todo mundo acostumado com aquele Jesus do evangelho docinho, não é? Aí aparece Jesus com chicote, com um azorrague, e ele está passando, e ele olha para você, meu irmão amado agora, o homem do chicote, ele olha e vê o seu interior, e ele conhece a intenção do seu coração. Concluindo, Jesus se revela como Deus zeloso. Então, o mistério do Cordeiro está sendo revelado no zelo do Senhor com o templo, no zelo do Senhor com o culto e no zelo do Senhor com o interior. Então, eu quero desafiar nossos irmãos agora, seguindo nossa conclusão. Será preciso lembrá-los biblicamente. Não existe igreja online. Não existe culto online, não existe batismo online, não existe Santa Ceia online, não existe pastoreio online. Por que você não vem no templo? Está com medo de encontrar o homem do chicote? É certo que você deveria temer nosso Senhor mais do que o vírus. Você deveria temer nosso Senhor mais do que o perigo do seu transporte. Você deveria temer nosso Senhor mais do que a opinião pública. Ainda que reafirmamos que o próprio Cristo é o templo no qual nos reunimos, Ele mesmo é o pastor das ovelhas e nada é como a gente quer, irmãos. É isso que isso significa quando a gente fala desse mistério, que nada é como a gente quer, mas como Ele ordena em sua palavra. Não é onde a gente quer e da forma que a gente quer, mas como Ele ordena em sua palavra. Hoje não tem mais necessidade de sacrifícios. Nós sabemos, uma vez que Cristo cumpriu a lei e satisfez definitivamente essa necessidade. Então, oferecendo-se em sacrifício pelos nossos pecados. Mas quanto ao culto, não é palavra do Novo Testamento para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns nos últimos dias, no tempo da apostasia. O templo existe em função do culto, e não da sua arquitetura, dos materiais empregados na sua construção. A sua carga simbólica, anteriormente, apontava então para o futuro, e ela continua apontando para o que ela simboliza no presente e para as bodas do Cordeiro no futuro. E tem sua importância no presente. O Cordeiro de Deus começa seu ministério pela assistência à festa de casamento. Né? Tenho que lembrar, foi primeiro na assistência à festa de casamento. Passando então agora à purificação do templo. Isso aqui são os primeiros atos do ministério de Jesus. E o primeiro ato público dele é este ato da purificação do templo, da profanação. Então nós apresentamos os atos do ministério do Senhor em sua primeira vinda. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de purificar a igreja visível para as bodas do Cordeiro em sua segunda vinda. Como você pode saber que é nascido de novo? Se você vai entrar no reino de Deus e terá um lugar nas bodas do Cordeiro. Se nós celebramos as bodas aqui, parece que você não demonstra nenhum interesse pelo Cordeiro Pascal, pelo mistério e ministério do Cordeiro de Deus. O caminho errado nós sabemos que foi tomado pelas autoridades do templo. Eles não creram nele, não creram no Senhor. No entanto,
Mirem-se na fé verdadeira dos primeiros discípulos. Crer em Jesus Cristo é o passo que nós devemos dar no momento. O poderoso milagre que ele operou consiste em manifestarmos fé na revelação do Messias e Salvador. Nós estamos dispostos a nos arrepender dos nossos pecados e nos tornarmos também fiéis discípulos. Ele vem dizendo: segue-me, e arrebanhando os seus discípulos. Aí, com relação à salvação, ele salva os seus discípulos. Qual é a sua preocupação? Tornar-me um deles. Tornar-me um discípulo de Jesus? Eu espero que a sua resposta seja sim. Baixe sua cabeça e responda para Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, no caminho do discípulo. Ajuda-nos, ó Deus, purificando nossos corações, para que o nosso culto seja aceitável na Tua presença. Nós não queremos um culto onde a Tua presença não seja o principal motivo de estarmos reunidos. E a motivação do nosso coração é que o Senhor, nosso Deus, habita essa morada. Nós mesmos nos tornando o corpo de Jesus Cristo, adorando no corpo de Jesus Cristo, com Cristo cantando, e cantando a Cristo louvores. Louvores ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja, Senhor Deus, o teu nome, hoje e sempre. Amém.